Você acredita que o universo gira em torno da Terra? Ou que a raça de uma pessoa é determinante da sua capacidade ou inteligência? Pois é, houve tempo em que essas eram verdades científicas. Felizmente, a ciência evolui e muito dessa evolução nós devemos ao chamado método científico. Mais um tema importante, cobrado no Enem e que você vai aprender neste vídeo. Vem comigo. Olá, amigos e amigas. Eu sou Mário Vasconcelos e esse é o Universo Numérico. E nós estamos, como prometido, cobrindo os conteúdos do Enem de Física. Não se esqueçam, caso não fizeram ainda, de se inscrever no canal e ativar as notificações para serem informados das próximas aulas. E, importante, não fiquem com dúvidas. Os comentários estão aí para isso e a hora de ter dúvidas é agora, não na hora da prova. Mas indo direto ao ponto, o que define uma informação como científica ou um fato como científico? O que nos ajuda a definir isso é um método chamado método científico, ou também chamado método hipotético dedutivo. E aí você pode perguntar, mas professor, esse método ele garante a verdade dos fatos? Claro que não, mas ele nos aproxima cada vez mais da verdade. As teorias, à medida que elas vão se sucedendo, elas vão se aperfeiçoando e os próprios métodos de investigação, de medição, também vão se adequando. Isso é um ciclo. Os avanços tecnológicos geram melhoria no instrumental científico, que gera mais informação, que produz novas teorias, que melhora a qualidade dos conhecimentos e assim por diante. Um exemplo, no começo do século XX, fumar era elegante, era glamuroso. Eu mesmo tive professores que em sala de aula acendiam um cigarro no outro durante toda a aula. Isso porque não havia ainda estudos científicos que comprovavam os danos que o cigarro provoca, tanto aos fumantes ativos quanto aos fumantes passivos. Outro exemplo bem conhecido, a teoria geocêntrica, ou seja, da Terra no centro. Vejam bem, se vocês vivessem naquela época, se vocês não iam pensar a mesma coisa. Você caminha numa Terra que é aparentemente plana, e você enxerga o Sol nascendo no leste, fazendo todo o caminho pelo céu e se pondo no oeste. No que você ia acreditar? No que os seus olhos estão vendo, né? Ou seja, um Sol que gira em volta da Terra, uma Terra plana. Só com a evolução dos métodos de observação posteriormente, é que uma teoria cientificamente aceita, que era o geocentrismo, foi substituída por outra, que é o heliocentrismo, ou seja, os planetas orbitando em torno do Sol. Isso nós vamos ver nas aulas de gravitação. Por sinal, compartilha com a gente aí. Tinha algum fato que você conhecia e achava que era científico e depois descobriu que era mero senso comum? Escreve aí nos comentários. Eu vou citar um exemplo bem simples para você entender como é que essa dinâmica de descobrir o que é uma informação científica e não científica. Vamos dizer que num dia de trabalho, você acorda, precisa passar sua camisa para ir para o trabalho, e aí você coloca o ferro na tomada e ele não aquece. Você interpreta aquilo ali, numa postura não científica, como um sinal dos céus, ou um mau agouro, ou um indício de que você deve ficar em casa, não deve trabalhar aquele dia. E pronto, resolve o problema. Numa postura científica, o que você vai fazer? Fazendo uma comparação. Você coloca o ferro na tomada, constata que ele não está funcionando, ou seja, você faz uma observação e dessa observação você gera uma pergunta problema. Qual é a pergunta problema? Por que o ferro não está aquecendo? E aí você formula uma hipótese. Qual é a sua hipótese? Aquela tomada não está funcionando. Vamos testar a hipótese agora. Como? Trocando de tomada. Então a sua hipótese é que a tomada não está funcionando. Troca de tomada. Se o ferro passou a funcionar, você validou a sua hipótese com a experiência e produziu uma teoria. Qual a teoria? Uma conclusão de que aquela tomada não está funcionando. Se mesmo trocando de tomada o ferro continuar sem aquecer, você tem que formular outras teorias. O circuito, ou seja, aquele disjuntor daquela parte da casa está desligado, o fio do ferro está queimado, está rompido, ou o ferro está queimado. E assim você vai testando as hipóteses. Então você tem a observação, a pergunta-problema, a formulação da hipótese, a submissão da hipótese à experiência e depois a conclusão ou teoria.
O método científico ele busca identificar padrões na natureza e representar esses padrões, geralmente em forma matemática, para com ele nós podemos fazer previsões. Então, teoria e prática, elas são igualmente importantes, elas se realimentam. E é importante também conhecermos os limites de cada teoria. De repente, uma teoria é válida em um certo domínio do conhecimento. Por exemplo, esse universo observável, sensível que nós vivemos, ele é fundamentalmente regido pela mecânica clássica, ou física clássica, ou também conhecida como física newtoniana, as leis de Newton. Já quando você lida com velocidades próximas à da luz, ou gravidades extremas, aparecem fenômenos chamados relativísticos, que foram postulados e estudados por Albert Einstein, principalmente. E é a chamada física relativística. Isso para o muito grande. E para o muito pequeno, para o mundo atômico, mesma coisa. No mundo subatômico acontecem fenômenos que a mecânica newtoniana ou relativística não atendem. É a chamada física quântica, cujo pai é o Max Planck. Esse conhecimento, apesar de ser um pouco conceitual, teórico, ele já foi cobrado no Enem, nós vamos ver uma questão já, e ele serve de subsídio também, de repente, para uma redação, dependendo do tema. Então vamos agora a um rápido exercício, para ver como é que o Enem cobra esse tipo de conteúdo. Questão 64, prova azul do Enem 2019. A lenda diz que, em um belo dia ensolarado, Newton estava relaxando sob uma macieira. Pássaros gorjeavam em suas orelhas, havia uma brisa gentil. Ele cochilou por alguns minutos. De repente, uma maçã caiu sobre a sua cabeça e ele acordou com um susto. Olhou para cima e, abre aspas, com certeza um pássaro ou um esquilo derrubou a maçã da árvore, supôs. Mas não havia pássaros ou esquilos na árvore por perto. Ele então pensou, apenas alguns minutos antes, a maçã estava pendurada na árvore. Nenhuma força externa fez ela cair. Deve haver alguma força subjacente que causa a queda das coisas para a Terra. É uma interpretação idealizada, viu gente? Isso aí nunca existiu. Aqui na descrição do vídeo tem um link para a história verdadeira de como surgiu essa lenda. Tá? E tem também um link para o livro Newton e sua maçã. Um livro de leitura muito legal, muito gostosa, que trata de fatos pitorescos da vida de Newton, suas intrigas. Tem muita coisa interessante. Recomendo. Então, vamos à questão. Ele pergunta, em contraponto a uma interpretação idealizada, o texto aponta para a seguinte dimensão fundamental da ciência moderna. Quais são as dimensões fundamentais da ciência moderna? São aquelas etapas que a gente discutiu, né, agora há pouco. Quais sejam? Observação de um problema, pergunta-problema, a formulação de uma hipótese, a submissão dessa hipótese à experiência e a formulação de uma teoria ou conclusão, seja pela rejeição da hipótese ou seja pela validação da mesma. Ele pede aqui que o texto aponta para a seguinte dimensão fundamental. Vamos ver qual dessas é uma dimensão fundamental. Falsificação de teses? Não havia nem tese para ser falsificada nessa questão. Negação da observação? Pelo contrário, ele formulou a hipótese dele com base na observação. Proposição de hipótese é a nossa resposta certa. Ele propôs uma hipótese a partir do momento que ele observou a queda da maçã nessa idealização. Contemplação da natureza também não seria, que faz parte do método aristotélico, não do método científico moderno. E a universalização de conclusões, que já é uma generalização de uma teoria já obtida. Você, através de padrões encontrados, você formula equações que representem a realidade, chega numa teoria o mais simples possível e depois procura universalizar aquela teoria. Ok? Espero que tenham gostado do vídeo, que tenha sido útil para vocês. Se foi, deixem aí o seu like, compartilhem e comentem o que gostaram, o que acham que nós podemos melhorar e deixem suas dúvidas também aí nos comentários. Grande abraço, até o próximo vídeo. Fui!